Deixa eu ver. Pode, se quiser, eu posso tirar, mas aí... Hein? Tanto faz, falar com ela ou sem ela, o senhor que sabe. Você que manda. É? Então tira, deixa eu ver. Põe do lado, põe do lado. Não, mas põe do lado, deixa eu ver. Deixa eu ver, não, deixa eu ver. Põe. Que gente maldosa. É melhor assim. Põe. Então me dá um pouquinho mais de retorno aqui, porque eu não estou ouvindo ele. Você é da onde, Zé? Eu sou do sul. Hein? Do sul. Do sul? Da Paraíba. Do sul da Paraíba. Exato. Certo? Como é que as pessoas chamam você na rua, Zé? Nossa, olha, muitos nomes. Demais, Muitos nomes. Diversos. Dá pra falar um? Olha, vagalume, chupa-cabra, bumba meu boi. Bumba meu boi? Exato, corno elétrico. Corno elétrico. Isso. Que maravilha. E não cansa andar com essa luz toda, não, né? Não, é gostoso. Principalmente agora, no frio, né? Na época do apagão, não queriam te levar pra casa, não? Pra ficar como garantia, não? Não dava pra trabalhar porque eu ficava muito visto na rua. Eu aparecia demais. No apagão não podia trabalhar, tinha que ficar... Isso é movido a que tipo de bateria? Que tipo de... bateria comum, de rádio. De rádio? Dá pra tudo isso? Dá, beleza. São lampadinhas de automóvel, é isso? Mais ou menos? Black light de bicicleta. Black light? Mas ficou uma composição tão bonita, tão legal. Entendeu? Você que desenhou tudo? Isso aqui eu acho que ainda não terminou. Isso eu vou desenhando aos poucos. Desenhando aos poucos. Cada coisa que eu vejo que parece comigo, eu coloco aqui em cima. Porque isso também quando você entrou, eu falei, não, é a cara dele. E o Zé, o que é que você vende na rua? Olha, eu tenho um walk shop, né? Walk shop eu tenho. O quê? Walking shop? Walk shop. Olha, eu acho que eu vendo de tudo. Aquele menininho que está sentado ali na primeira fila. Aquele bonitão. Aquele bonito. Cadê meu filho? É seu filho aquele? O Flavinho. O Flávio. Ele bate palma de uma maneira que eu acho... Que idade você tem, cara? Quantos anos você tem? 10. 10. Quando seu pai chega em casa, você se assusta, não? Não, ele veio sem fantasia. Ele chega sem fantasia. E na rua, você já acompanhou ele de longe pra ver assim? Nunca. Nunca? No colégio, ele já foi te buscar no colégio assim? Não. Não? Ficou... Agora os teus colegas vão pedir, traz o teu pai. Traz o bunda meu boi. É bumba meu boi. Traz ele aqui. Ô, Alex, traz aqui, ó, o walking shop do Zé. Eu tenho mais a Rafaela. Mas peraí, isso aí você vende ou você recolhe? Eu vendo, isso aí eu vendo. Isso aqui é o dia a dia que eu faço. Eu trabalho com esses produtos, vendo esses produtos. É que esses produtos é assim, se não tivesse eu, isso aqui é o marketing para vender esses produtos aqui. Perfeito, sem esse marketing era difícil. Era. Você tu vê o homem que fica com medo do homem vagalume e compra. Exato. Né? Porque você trabalha quase que na linha da assombração, assim um pouco, né? Trabalha mais à noite, é claro. À noite. E o que é esse caixote enorme que tem embaixo, onde as coisas estão penduradas? É para vender aquilo também? Tudo. O que, isso aqui? Não, o caixotão. Esse aqui tá cheio. Cheio de quê? É de brinquedo, é de muamba, cheio, tá cheio. Aqui tem... Sei, mas se a pessoa quiser alguma coisa, estiver dentro desse caixote... Aí tem que aguardar, eu vou tirando, eu vou pegar aqui. Não precisa tirar, aqui não precisa, não há necessidade. Vou tirando, desmonto, faço um moia na rua, depois eu vou colocar. Mas o que tem dentro do caixote? Olha, aí tem tanta coisa que eu nem sei. Faca, antena de televisão. Quer dizer, você vende o que você não sabe.
É o que as pessoas pedem. E tá pouco, o pessoal Você pede. tá... Não se irrite comigo. Eu tô vendo que você tá ficando agastado. Você aborreceu-se comigo. Você falou pra mim, o que a pessoa pede? Eu vendo qualquer coisa! Tem mariola aí? Esse acabou. Mas tá chegando. Vende doce? Olha, doce não tenho porque fica muito melada as coisas. Mela muito. Quer dizer, você tem que vender mesmo, é isso aí, o relógio, chapéu, Que beleza. relógio, flauta, jacaré. Isso aí, eu não sei como é que eu me... Sabe, até hoje eu consegui viver sem ter um jacaré desses. Flauta. Mochila. Mochila, olha que bonitinha a mochila de macaquinho, né? Tá, o que é? E no bolso? O que tem no bolso? Nossa, no bolso tem muita coisa. No bolso. Olha, tem essas aqui, ó. Eu não sei se eu posso mostrar. Pode. É porque isso aqui, eu nem sei. Pode, não? Pode. Olha, isso aqui é presente mais pra sogra, esse negócio, né? É o quê? Presente, pra sogra, né? Essas coisas, né? De pessoas que gostam da sogra, viúva, é mais pra esse povo, né? Pra ter no carro. É um produto, eu acho legal. Você poderia até... É isso aqui. Vamos ver. É laranja. Tem muito bom. Isso é o que vende mais? É isso aqui, não? Olha, isso aí, por incrível que pareça, vende bem. Vende bem. Legal isso. Não Vai se decepciona. apresentar, uma pessoa vai esticar a mão. Muito prazer, você. Muito prazer. Olha, Legal. bonitinho. Deixa eu ver, esse. Aqui é uma laranja. Aqui é o quê? Maçã, né? Uma maçã. Legal. Quer uma maçãzinha? Quero. Eu tenho muita... Então, Esse aqui tem uma certa dificuldade de recolher depois. Tem que... Tá! Legal. é que apesar do Walk-in Shop, também tem a linha de sex shop. Né? A sex shop, isso é legal. O cara, enquanto o outro diz assim, ih, eu tive com homem vagalume, eu também. Ótimo isso, ótimo. Tem Olha, tem flauta, chaveirinho. Ó, bonitinho. Que gracioso isso. A flauta, aquela flauta funciona? Deixa eu ver. Nerico, vem tocar essa flauta aqui. Nossa senhora, isso aqui... Vamos ver se é um bom produto. Isso aqui já deve estar com uns 5 anos aí dentro. 5 anos sem vender? Sem vender, tá aí. Encostado. Nossa, não tem. Não tem nada. Não tem o quê? Não tem buraco. Tem. Não tem aqui. Toca, mas é difícil. Muito obrigado, Benito. Pelo amor de Deus. Agora Legal. só vou vender flauta. Flauta. Você, ainda que mal lhe pergunte... Pergunte, fica à vontade. Oh, que bem, ele fazer uma pergunta muito indiscreta. Sim. Quanto é que dá pra tirar por mês vendendo essa estrovenga toda? Olha, isso aí é... pergunta difícil. Porque não a tem pergunta média. é fácil. A resposta talvez seja difícil. A resposta. É porque isso aqui não tem, você não tem uma média. Porque tem dia que você vende. Você não pode chover, você não vende. Chovendo, não vende. Não vende. Eu Só também... guarda-chuva. Pode trazer guarda-chuva. É, exato. Mas você pode tomar um choque brabo com a chuva. Dá um curto-circuito aí, né? Eu vendo pouquinho. Vendo uns R$40 por dia. Por dia? Dá R$40 por dia? Tá bom. Eu sou humilde. Tá bom, dá pra viver. E você não tem outra profissão, né? Eu tinha, era garçom. Olha lá. Minha profissão era garçom. Era garçom? Apontou pro Alex. Que outras profissões você teve? Olha, eu acho que eu sou um cara preguiçoso. Todo cara que é preguiçoso, ele tem muita profissão.
Comecei trabalhando de ajudante de pedreiro. Aí passei para pedreiro, não gostava. É aquele negócio, fica pulando. Parei em churrascaria, fui trabalhar em cozinha. Trabalhei um tempão. Eu não aprendi a cozinhar nem ovo. Aí fica difícil. Então, aí passei para compra, fazia uns aperitivos meio louco. Aí tiraram da copa, botaram. Aí foi quando me promoveram a garçom. Aí você passou a garçom. É, mas aí eu ficava muito preso. Ficava lá, se vendo, nunca chegava a minha hora. Chega na hora... Não interessa. Prefiro, sou preguiçoso, vou ser um homem vagalume. Exato, pra rua. Quantos quilômetros você anda por dia? Olha, eu vou botar um econômico porque eu ando muito. Eu saio, olha, vou fazer uma comparação. Eu saio ali da Consolação e venho aqui pra Moema. Na perna, andando. Tá, brincando e a noite passa que você nem vê. Quando dá vontade de fazer um pipi, por exemplo, como é que faz? É difícil. Isso aí eu rezo muito pra não ter dor de barriga e vontade de fazer pipi. Porque aí é fogo. E a sua mulher faz o quê? Ela só cuida dos meninos e toma conta da casa. E não tem muito o que cuidar, porque a gente não sabe como é que é, né? O walking shop eu tomo conta. O walking shop você toma conta. E ela toma conta dos meninos. O Flávio, são quantos? Flávio é o mais velho? Flávio, a Rafaela, um beijo pra ela, e a Sônia, que é minha esposa. Que idade tem a Rafaela? Tem 3 anos. 4 anos. E ela não te viu ainda assim vestido de vagalume? Olha, às vezes eu tô me trocando assim no quarto, assim eu fico trocando, e ela tá brincando na sala. Quando vai chegando, nossa, só falta... Tem um susto. Calma, filho, pai. Porque eu vou trocando de vez em quando, eu faço... Eu mudo o óculos, né? E eu tenho várias fantasias, assim. Eu crio um negócio mais de terror, mais de bicho. Então, quando eles veem assim, eles ficam meio assustados. Mas aí dá, entendeu? Sem motivo até, né? Então... E o cachorro na rua, o que que acha? Nossa senhora, eu sou vítima de cachorro. Nem um cachorro gosta de mim. Não tem cachorro que goste? Cachorro não gosta de mim. Nossa, rapaz, eu ando com medo de cachorro. E tem mais, os cachorros que não tem medo de mim. O único é o Pitbull. O resto todos têm medo de mim. O Pitbull não tem? Não tem, o Pitbull não tem. Eu já fui atacado por Pitbull, mas graças a Deus não chegou a atingir fortemente. Aí mordeu o que em você? Ele morreu, pegou aqui, ó, assim. No cangote? Mas como é que ele chegou aí? Como é que foi? Olha, João, eu tava num posto de gasolina, aproveitei para fazer um pipi no posto de gasolina. O banheiro é pra ali, aqui tá sei lá onde lava, tem umas torneiras, o cara vem com o Pitbull, abriu a torneira e ficou dando água. O Pitbull? É, na mão. Eu saio de lá do banheiro, saio de costa. O cachorro tá ali. Quando eu vou saindo pra cá, eu vi aquela pancada. Pum! Eu achei que era os caras. Ô, meu! Rapaz, quando eu olhei, eu pelo amor de Deus. Eu tenho que voltar pro banheiro de novo. Você já tentou animar festa infantil, não? Primeiro, tira um pouco essa máscara, tá me dando uma aflição, porque eu não tô vendo a tua cara. Eu quero ver a cara da pessoa que inventou isso. Isso. Cadê? Ah, finalmente. Deixa eu ver. Agora, isso. Já tentou animar festa infantil? Já. E aí? Não deu certo. A festa... Por quê? É porque para animar festa infantil, desse jeito aqui, é difícil. Por quê? As crianças têm medo de mim. Saía tudo correndo? Então, eu cheguei, fui animar essa festa, vou falar a história. Eu fui animar a festa quando cheguei numa fazenda, né? E coloquei essa roupa, os presentes que as crianças, que era para distribuir. E fui atrás da fazenda aí umas 7 horas da noite. E quando a moça falou, olha, você chega umas 8 horas já todo aceso. Tá todo mundo brincando, criança, tá o pessoal sossegado. Meu, eu vou e eu atoquei essa buzina que é ensurdecedora. Isso aqui é uma Deixa eu ver a buzina, cadê? Toca, deixa eu ver. Mas aí, pode? Pode. Não pode. Pode. Ah, não. Isso era para animar a festa infantil. Aí, fala. Então, depois de acender todas as luzes, quando eu fui chegando assim por trás da fazenda, o pessoal sentado, eu vou dar toque essa buzina. O povo olha assim, para todo mundo. Nossa, as crianças correm. Chorando, desesperado. Mãe. Pronto, e agora? O povo vai levantando as cadeiras, tudo assim, meio apavorado, olhando pra mim.
A moça ria pra caramba. Calma, calma. Ela odiava o filho, né, a criança? A moça odiava? A moça que contratou eu. Pois é, odiava as Eu crianças. achei ela bem tinha criança, porque se tivesse não levaria, né? E, olha, pra mim distribuir os presentes... Foi difícil. Eu Nossa, compreendo, fiquei eu a noite compreendo. toda. Eu conversei com Zé Hélio Guimarães de Melo, o homem vagalume também, gostei, obrigado. Deixa eu mandar um Obrigado. abraço pro meu pai. Manda um abraço pro seu pai. E Solânia, meu pai, um beijão pro senhor e todos aqueles paulistanos que aguentam a minha pessoa. Muito obrigado. Ai, que bonitinho. Zé Hélio Guimarães de É aniversário da Marabras, gente. Vão ser 30 dias de oferta, 30 ofertas por dia. Dá só uma olhada nisso. Veja que linda cozinha, super espaçosa, resistente, não risca, não mancha, com portas de vidro temperado. Em 12 vezes de R$ 33,90, sem juros e sem entrada. Você leva de graça uma cortina, 3 tapetes e uma toalha. E com a garantia Marabras de 2 anos. Lojas Marabras, aniversário assim, ninguém faz. Estamos aqui de volta com o Norte a Norte, sexta-feira. Tá quente lá fora ainda não? Quando eu cheguei tava céu azul. Continua céu azul? Que bom, né? Acho que promete aí um bom final de semana. Espero que para você aí também, onde quer que você esteja. E o plantão médico de hoje fala sobre os rins. Nós estamos recebendo o urologista Dr. Gustavo Caserta Lemos. Eu queria primeiro, doutor, que o senhor dissesse para todos nós qual a importância dos rins para o organismo humano. O rim, os 2 rins que nós temos, um de cada lado, direito e esquerdo, eles formam a urina. E na urina é excretada uma porção de catabólitos, de coisas que a gente precisa jogar fora. A sujeirinha. A sujeirinha do sangue é filtrado no rim e o rim, então, excreta isso através da urina. Quer dizer, se essa sujeirinha não sai, a pessoa vai ter vários problemas? A pessoa vai ter vários problemas, vai inchar, porque ele também joga muita água para fora, o excesso a gente joga fora, então a pessoa vai inchar e vai acabar tendo problemas com a ureia, com o potássio, que são substâncias tóxicas. E que não podem ficar dentro do organismo da gente. Exatamente. Mas quais são as doenças que mais atingem os nossos rins? Normalmente são as pedras, os cálculos, né? Chamado também cálculos, as pedras, os tumores e depois as insuficiências renais. Aí são por outros problemas. Normalmente, o rim tem uma parte dele, eu podia mostrar aqui para você. Vamos mostrar que ele trouxe aqui uma radiografia pra Então, gente. aqui nós temos essa parte do rim, essa é uma radiografia ampliada de um rim. Essa parte é a parte nobre do rim, ela forma a urina. E a urina cai aqui dentro, já filtrada, cai dentro disso que chama via excretora e desce pelo ureter até a bexiga. Se por acaso alguma obstrução, algum entupimento nesses canais, pode levar a uma doença do rim. Uhum. E o que é isso aqui, Cebolinha? Isso daqui é um rim que já foi tirado uma pedra daqui de dentro e foi tirado por esse pequeno canal. Essa aqui é uma sonda que está dentro do rim. Agora, como as pedras se formam? Porque tem gente que tem várias pedrinhas, né? Que quando tiram, tiram várias. É porque quem forma uma pedra sempre vai formar outra. Ele precisa tomar uma série de cuidados que nós podemos conversar aqui sobre quais são, mas as pedras são formadas aqui dentro, nessa parte, não na parte carnosa do rim, mas na parte aqui onde a urina cai. E aqui dentro precipitam substâncias, e essas substâncias, elas são cálcio, oxalato, ácido úrico, fósforo, magnésio, e elas formam pequenos cristais, esses cristais um adere no outro e vão formando pequenas pedrinhas. E as pequenas pedrinhas vão crescendo à custa de outros cristais. Vão formando... São pedrinhas mesmo, né? Parecem pedras quando são tiradas. Parecem pedras. Tem umas mais duras, umas mais moles, umas amarelas, outras pretas, dependendo do que ela é formada. E pode ser em qualquer idade? Qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, pode formar essas pedras? Qualquer idade. Desde as crianças podem formar até as pessoas de mais idade. Mas, normalmente, é uma doença aí da 3ª, 4ª, 5ª década de vida. Muito mais comum nessa faixa etária. Quando ataca tudo, né, doutor? Quando tudo pega, tudo né? piora, tudo pega, também as pedrinhas. Agora, tem pessoas que falam, eu consegui com um tratamento fitoterápico retirar as pedras. Isso acontece mesmo ou só a cirurgia que pode removê-las? Não, na verdade, a única pedra que você consegue dissolver é a pedra de ácido úrico. E não é fácil dissolver, você vai ter que tomar muita limonada, tomar alguns remédios para que a urina se torne alcalina aqui e a pedra, então,
se dissolva, porque ela é um ácido, você coloca uma substância que é uma base e eles podem dissolver. Agora, a pedra de cálcio, de fósforo, de oxalato, essa não dissolve com nada. Então, eu estou recebendo aqui um fax da Lorena, um beijo para você, Lorena, de São Bernardo do Campo. Ela perguntava sobre o oxalato de cálcio, o que é, porque às vezes no meu exame constata que eu tenho esse problema. E eu não posso comer mais coisas que contenham cálcio. Estou preocupada, Claudete, porque penso como vai ficar a minha menopausa se é exatamente do cálcio que as mulheres precisam nessa época para evitar a osteoporose até. Como é que eu fico? O que é que eu faço? Pergunta a Lorena. Olha, uma das coisas mais difíceis são os regimes e as dietas para oxalato e para cálcio. Porque a gente tem cálcio em quase tudo que a gente come. Lógico que no leite tem mais, no queijo, nos derivados tem muito mais cálcio. Mas às vezes alguns médicos indicam até o cálcio mesmo, em cápsulas para as mulheres na menopausa, né? Então, e se achava antigamente que a maior parte das mulheres não podiam tomar cálcio porque elas iam começar a formar muita pedra. E se descobriu que mesmo as mulheres formadoras de pedra, em grande parte das vezes, quando começava a tomar cálcio, diminuía a formação de cálcio, de pedra. Então, o que a gente sabe hoje é que não adianta a gente querer privar a pessoa de comer cálcio, de comer oxalato. Então, tem gente que fala, não pode comer tomate, semente de tomate, porque tem muito oxalato. Isso a gente não consegue. Você tem que fazer tratamentos à custa de aumentar o líquido, aumentar a ingestão de líquido, aumentar a ingestão de citrato, de ácido cítrico, por exemplo. Limonada é muito bom. Todo mundo acha que limonada e suco de laranja é muito ácido e faz mal para o rim. Não. Não é verdade. Para todo mundo seria bom tomar limonada. Para todo mundo. Por quê? Tem a vitamina C e porque o citrato, o ácido cítrico, quando passa no fígado, antes de ir para o rim, ele vira citrato, que protege o rim da formação de pedra. Então, é essa história de que, e às vezes eu repito aqui, porque eu já ouvi médicos dizendo, de que o ser humano precisa de muita água, é verdadeira. A gente precisa tomar muita água. Tem gente que quase não toma. Toma refrigerante, né? Ou às vezes até esquece, não sente nem sede, dizem alguns. A gente precisa de muita água mesmo, doutor? 80% do teu corpo é água. Você precisa de muita água. E se você falta água para você, vai ter pouca água para jogar fora essas porcarias que a gente tem no sangue. Então, isso vai ficar uma urina concentrada, sabe aquela urina bem amarela, com cheiro forte? Que é falta d'água. E essa urina forma pedra. Então, você tem que tomar muita água para lavar o teu rim, diluir bem essa urina, não deixar formar esses cristais de oxalato que aparecem na urina dela, né? Então, e não deixar formar cristais de cálcio. Então, é muito líquido, no mínimo 2 litros por dia. Aí você tem que incluir a limonada e o suco de laranja. Que são importantes também. Dizem que a cólica renal é uma das piores dores que um ser humano pode sentir. É verdade? É. Deve ter muita gente em casa dizendo, se é, viu, Claudete? Porque diz que é para arrebentar mesmo. Né? As mulheres que já tiveram um parto normal, elas falam que a dor de cólica renal é muito pior. É pior, então já E dá além pra de tudo, não nasce uma criança, nasce uma pedra. Então, realmente é uma das piores dores que vem. A pessoa com uma pedra descendo, enroscada no ureter, com cólica, quando ela chega num pronto-socorro, ela é o paciente mais doente que a gente tem. É o mais urgente, você tem que sanar aquela dor rápido, né, com medicamento e tudo, porque é muito forte. E a pessoa pode perceber isso justamente só na primeira cólica? Quer dizer, ela pode vir silenciosamente acontecendo, a formação dessa pedrinha, até que venha uma cólica que ninguém aguente? Exatamente. Você vê, de novo, te mostrando aqui. Enquanto a pedra está sendo formada nesses lugarzinhos aqui que chamam cálices, elas ficam aqui ou nesse lugar que chama pelve, ela não dá dor nenhuma, ela não está obstruindo, ela não está entupindo nada. Já está lá, mas ninguém está lá, ela vai formando, vai formando. Ela só vai doer quando ela obstruir, quando ela entupir a saída, ou ela enroscar aqui na saída, ou quando ela estiver descendo por esse canalzinho e ela então obstrui e vai formar um rim dilatado, o ureter vai tentar empurrar essa pedra para baixo, não consegue, tem um espasmo. E aí esse espasmo é a cólica. E que tipo de cirurgia é feita para a retirada dela? Aí depende muito da pedra, aonde ela está, do tamanho dela. Se ela está aqui e é uma pedra até 2 centímetros, você pode fazer aquilo que chama litotripsia extracorpórea. O que é extracorpórea? Extracorpórea é aquilo que você, por fora do teu corpo, encosta uma máquina, essa máquina vai emitir ondas para dentro do teu corpo, localizada por um computador, e isso vai quebrar essa pedra aqui dentro. E aí os pequenos pedaços, a areia, vai descer por esse canalzinho. Isso é um tipo de tratamento.
O outro tipo de tratamento seria fazer um cortinho de 1 centímetro nas suas costas, passar um aparelho que entra dentro do rim, e aqui é possível ver aqui dentro, e aí quebrar a pedra dentro do rim e aspirar toda ela por aqui. Ah, quebra e aspira. Quebra e aspira, já tira todinha na hora. E aí a recuperação é rápida também? Porque o corte é muito pequeno, um né? dia. Anestesia local? Anestesia geral. Geral? Ou peridural, ou raquidiana. Agora, a cirurgia, aquela velha cirurgia, aquele corte enorme, só em casos excepcionais, em casos muito difíceis que ainda se usa. Do contrário, são todas técnicas chamadas microinvasivas, quer dizer, te invade o mínimo possível para fazer um tratamento. Certo. Na sua experiência de urologista e nos anos de carreira, qual foi a maior pedra encontrada por sua equipe? Eu trouxe uma fotografia, eu podia mostrar para vocês. Lógico. É uma pedra enorme que destruiu totalmente o rim. Tem aí a foto? São chamados os cálculos coraliformes. E que tamanho tem? Ela vai crescendo, ela tem mais ou menos uns 10, 12 centímetros. Nossa, muito grande. E ela forma, então aparece ali o rim, um esquema do rim com a pedra dentro, e ao lado, depois que ele foi tirado, porque já era um rim que não funcionava mais e foi destruído pela pedra, do lado direito toda a massa de pedra, isso tinha mais ou menos uns 12 centímetros. E ela evolui silenciosamente, ela não causa nenhum sintoma e vai destruindo totalmente o rim. Vamos responder aqui, eu queria até que o senhor lesse, porque às vezes a pessoa, né, na hora de passar, eu não sou médica, eu não sei também. A Mônica tem 30 anos, ela teve uma doença com 7 meses de gravidez, quando tinha 20 anos de idade, né? Tá certo aqui? Então, chama-se pielonefrite. Pielonefrite é uma infecção do rim. Essa infecção, geralmente, ela entra pela bexiga, aí ela sobe pelo ureter, que é esse caninho que sobe até o rim, e aí ela vai infectar o rim. Quando ela infecta o rim, isso chama pielonefrite. É uma doença grave, é uma doença que precisa um tratamento muitas vezes internado, com antibiótico na veia e tudo isso, e por um período longo, às vezes 14 dias de tratamento. Quer dizer, então realmente ela teve, na grávida é pior, é muito mais complicado. Porque na grávida, além de tudo, você tem a criança e nem sempre você pode estar dando antibiótico adequado. Ela diz que aparecem agora alguns cristais no exame de urina. Se isso é normal ou se tem ainda algum problema? Melhor procurar um médico ainda? Ela precisa procurar um médico, fazer um ultrassom, fazer um check-up desse rim, ver se ela não tem pedra. Mas, na realidade, a pielonefrite, depois que ela vai embora, ela só pode deixar uma cicatriz no rim, mas ela não deixa a formação de pedra. Uhum. Alguma orientação final para as pessoas que estão em casa e não querem nem saber de pedrinha nos rins? O que a gente faz, doutor? Primeiro, tomar muito líquido. Segundo, se tiver uma história na tua família, pai, mãe, irmãos que tenham pedra, você deve fazer um check-up para ver se você também não é um formador de pedra. Se você for um formador de pedra, você precisa exagerar muito no líquido, tomar todos os chás possíveis, o de quebra-pedra, todos aqueles que... E principalmente os mais gostosos, né? Não precisa tomar... E bastante limonada, bastante suco de laranja para evitar a formação das pedras. Participação em nosso programa do Dr. Gustavo Caserta Lemos, urologista.